Inicialmente, a República se preocupou em criar um sistema educacional que estivesse alinhado ao projeto de formação do Estado-nação. As pretensões de modernizar o Brasil necessitavam de estudantes cada vez mais voltados à ordem, à disciplina em prol do progresso. As influências positivistas eram muito fortes durante a República Velha, mas as formas educacionais desse período, bastante conservadoras e tradicionais, não davam conta da dinâmica e da complexidade que a sociedade brasileira demonstrava naquele contexto. Isso fez emergir outras possibilidades juntamente com outros pensadores que vinham propor diferentes formas de pensar as relações entre alunos e professores e outras formas de pensar a escola e a sua função social. As iniciativas republicanas na educação e a organização do sistema educacional brasileiro. Parte 3, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Juntamente com os anos 30, nós temos outras possibilidades educacionais e outros pensamentos em prol de uma educação mais participativa e mais alinhada às correntes europeias em termos pedagógicos. Desse modo, o Brasil começa a se afastar desse conservadorismo e desse tradicionalismo tão forte que havia marcado as 3 primeiras décadas da República. A Revolução de 30 deu fim à ordem política dominante no período da República Velha. A ascensão de Getúlio Vargas à presidência deixaria evidente as contradições sociais ainda marcantes no cenário nacional. Entre elas, os níveis precários de alcance e eficiência da educação pública. Intelectuais proponentes da Escola Nova, pensamento pedagógico já estabelecido na Europa, apontavam para a necessidade de criar novos modelos educativos mais adequados às necessidades do povo brasileiro. Efetivamente, a educação brasileira, nos primeiros idos da República, buscava se alinhar a esse estado em modernização, mas que ainda não dava conta de atender a todos os grupos sociais que tinham necessidade dessas práticas educativas. Mesmo os currículos ainda se debatiam com propostas mais conservadoras, mais disciplinadoras, com outros interesses. Por exemplo, a preocupação em criar estudantes voltados a práticas morais e cívicas. A ideia era criar para a cidadania, ensinar para a cidadania, e nem sempre esse projeto era realmente bem sucedido. Escola Nova. O pensamento de John Dewey seria uma importante influência sobre um dos maiores articuladores da Escola Nova no Brasil, Anísio Teixeira. Defensor de uma abordagem educacional pragmática, Teixeira defendia a superioridade do ensino contextualizado às práticas de memorização. Por muito tempo, as formas de ensino vigentes no Brasil eram bastante tradicionais e conservadoras e defendiam um ensino voltado à memorização, a um currículo bastante fechado em determinados conhecimentos que deveriam ser apreendidos pelos estudantes em prol de uma formação ou para a classe trabalhadora, voltada à obediência do Estado, ou de forma propedêutica, já visando a formação a nível superior para as elites. Anísio Teixeira propunha uma educação distanciada desses critérios, influenciada pelas ideias de John Dewey, que era bastante preocupado com a categoria da experiência. Anísio Teixeira propunha uma educação mais prática, mais eficiente e atenta às necessidades específicas dos alunos. Um grupo de 26 intelectuais, entre os quais Teixeira e Fernando de Azevedo, foram os responsáveis por redigir o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, um documento que defendia o estudo pleno, laico, gratuito, obrigatório e único.
Uma das grandes precariedades da educação no Brasil era o fato de que a estrutura educacional brasileira, mesmo havendo uma proposta centralizada, acabava por ganhar características mais específicas, mais peculiares, dependendo da região. Isso dificultava o acesso à educação e também uma estrutura mais qualitativa, mais uniformizada, realmente alinhada aos pressupostos que o Estado buscava implantar naquele momento. Então, uma das características do Manifesto dos Pioneiros da Educação é buscar esse alinhamento mais sólido, essa proposta de educação mais coesa, mais pertinente e, obviamente, mais preocupada com o aluno. Eles tinham também uma grande preocupação com dois aspectos: em perceber o aluno como sujeito do processo educativo e também perceber de que forma a sociedade influi nesses processos educacionais, em perceber a escola como muito mais do que simplesmente um órgão de ensino e aprendizagem, mas uma estrutura social que se alinha ao espaço mais amplo da sociedade que a gesta. A laicidade, que coloca o ambiente escolar acima de crenças e disputas religiosas, alheio a todo dogmatismo sectário, subtrai o educando, respeitando-lhe a integridade da personalidade em formação, a pressão perturbadora da escola quando utilizada como instrumento de propaganda de seitas e doutrinas. Azevedo pontua aqui a importância de afastar o espaço da escola dessas doutrinas, dessas seitas, dessas propagandas ou religiosas ou políticas. Durante boa parte do Brasil colônia, a escola foi utilizada como espaço de catequese, mais tarde como espaço de propaganda política. Educar para a cidadania não é em si necessariamente ruim ou negativo. O problema é que essa educação é muitas vezes controladora, disciplinadora e busca somente a obediência do educando, e não a sua autonomia ou a construção de suas competências mais amplas. Eram esses aspectos que os pioneiros da educação nova buscavam repensar. Esses reformistas encontraram oposição entre os educadores religiosos, que eram contra a imposição da laicidade. O pensamento dos intelectuais da Escola Nova teria ainda pouca penetração, mas suas ideias acerca da necessidade de incluir ao ensino experiências significativas e práticas mais lúdicas, visando a formação de educandos mais observadores e criativos, preservar-se-ia como um ideal para gerações de educadores a seguir. A influência dada por Dewey e a valorização da experiência se faz ver nessas propostas desses educadores. A valorização de uma esfera mais lúdica, por exemplo, ainda hoje é um referencial para os educadores, quando se busca valorizar a experiência e a formação do aluno, a sua personalidade mais específica. Desse modo, o aluno não é visto como um simples receptáculo de conhecimentos, mas como um sujeito que tem papel tão relevante quanto o próprio professor no processo de construção do ensino-aprendizagem. Bons estudos, até a próxima aula!